mais perto quero estar, eu de ti, aleluia, ainda que seja dor que meu nasci, sempre suplicar, mais perto quero estar, glória a Deus. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Oh, aleluia! Glória a Jesus. Graças a Deus. A paz do Senhor, meus queridos. Novamente com vocês no canal da Bênção. Deus tem abençoado este canal. Glória a Jesus. Eu tenho orado por vocês, vocês que me seguem, vocês que têm compartilhado com muitas irmãs e irmãos, com o povo de Deus. Eu tenho orado às madrugadas para Deus abençoar, fortalecer e conceder a vocês a bênção do céu em todas as áreas. Aqui é o canal da Bênção, pastor Aldo Cavalcante, Igreja Templo de Deus no Brasil, São Sebastião, São Paulo. Hoje, em poucas palavras, em poucos minutos, no livro de 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 5, e o versículo 2, muito forte mesmo, quando fala sobre, bem claro, e por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é o céu. Aleluia. Oh, glória. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, que é o corpo, gememos, carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Glória a Jesus. Oh, glória. Tem momentos que eu choro, porque o reino de Deus, ele é uma questão que poucos cristãos, mesmo já sendo cristãos, ainda não discerniram. Tem muitas pessoas que se lembram do dia que aceitou Jesus, o dia que se ingressou na igreja, o dia que foi batizado nas águas. Todos os cristãos têm uma história linda. Você coloca aqui uma sala cheia de irmãos e irmãs, e você pode pegar ali um caderno e anotando os testemunhos, um mais lindo que o outro. Testemunhos de como eles vieram para Jesus, como foi a chamada deles. Tem coisa que até nos impressiona e a gente dá glória a Jesus. Mas o problema é que há uma jornada. O segredo é a jornada. A pessoa esquece que após aquele procedimento do batismo nas águas, e muitas das vezes o batismo do Espírito Santo, e você agora está inserido na membresia da igreja, e você faz parte do rebanho da igreja. Eu me refiro à igreja de Cristo Jesus, independente da placa. A placa é uma questão de organização jurídica, para a questão de ela se tornar personalidade jurídica diante da sociedade e das leis. Mas o grupo que pertence a Deus, o rebanho que pertence a Deus, tem o Senhor Jesus unicamente o pastor das ovelhas. E a igreja precisa de ter vida. E a vida da igreja é o Espírito Santo.
Essa família cristã, que nós falamos irmãos, irmãs, que passaram pelos mesmos procedimentos, uma entrega a Jesus, um reconhecimento do sacrifício de Jesus na cruz, o batismo nas águas, como eu já disse. Aí você agora se tornando ovelha do corpo de Cristo, do rebanho de Cristo, é uma bênção, é coisa gloriosa. Agora, muitas pessoas confundem uma coisa com a outra. A pessoa abraça aquela placa da igreja, aquela denominação, e começa agora, às vezes, até criticar outros irmãos de uma outra denominação. Sendo que o único meio de qualquer cidadão, o único meio, se ele desejar, após a morte, reinar com Jesus Cristo, o procedimento é o mesmo em todas as igrejas evangélicas e aquelas que creem no nome de Jesus Cristo. O procedimento é o mesmo. É renúncia, reconhecer Jesus Cristo como veio em corpo, em água e sangue, carne e sangue, veio um ser humano, 100% Deus, 100% homem, para estar em nosso meio e se entregar na cruz por nós. Esse procedimento, ninguém aqui na terra consegue ir ao céu senão reconhecendo esta oferta no Calvário pelos nossos pecados. Agora, o que me chama a atenção é que depois desse procedimento, você agora está inserido num rebanho, seja qual for a denominação, você está num rebanho para se alimentar da palavra, para fazer parte da comunhão familiar. Como o nosso corpo precisa do sangue, precisa do oxigênio, precisa de tudo que nós já sabemos, dos órgãos vitais, precisamos do oxigênio para o cérebro, para o sangue. É a vida do corpo, o sangue. Assim é a igreja. E nós também precisamos do Espírito, aquele Espírito de vida que veio, que nos faz mover, que nos faz movimentar a vida do corpo. Então, assim como o nosso corpo precisa de tudo isso aí, a igreja em si, olhando para a igreja, a gente enxerga o quê? Um rebanho de pessoas, você vê algo físico, que é o povo e que é o templo. Agora, não se pode confundir que aquilo ali é a religião. Você está no caminho, você entrou no caminho para o céu. A igreja, o templo é, como eu já disse outra hora, em outras mensagens, é apenas uma sala que nós nos reunimos, como uma família se reúnem para um evento. Os templos é simplesmente uma sala grande para o rebanho de Jesus ir para lá. Quando chegam lá, nós somos a família. Nós somos membro na nossa família geneticamente, o mesmo sangue. Agora, na igreja, no reino de Deus, é a mesma coisa. Tem que ter o mesmo sangue. Tem que ter o mesmo sangue, não genético. Tem que ter o sangue, aquele sangue que você com certeza crê e continuará crendo, que é só por esse sangue que somos lavados, perdoados, justificados perante Deus. É este sangue que está na igreja. Ele não está fisicamente. É o sangue, lá foi derramado fisicamente. Mas o efeito para nós é espiritual. Nós cremos naquele sangue. Então este sangue ele está na igreja. É esse sangue que está no corpo da igreja. A igreja é o corpo. Nós somos os membros que estão ligados no corpo da igreja. Esse braço está ligado em um corpo. Essa cabeça está ligada em um corpo. Os dedos, está tudo ligado. É uma árvore. Nós somos aqui, é ramos,
tudo aqui, ó, ramos que está na árvore. Assim, a igreja, a Bíblia diz que a igreja é o corpo e Jesus é o cabeça. Não é a cabeça, ele é o cabeça. Ele é o Senhor deste corpo, que é a igreja. E assim como o nosso corpo tem membros, nós espiritualmente, cada um é membro desse corpo, que é a igreja. Por isso não há condição de alguém querer cultuar em suas casas, desengrejados. Qual igreja você está indo? Não, agora resolvi. Não existe esse negócio de você resolver, você não resolve coisa nenhuma, porque você está inserido no corpo. Jesus disse, quem não come da minha carne, que é a Santa Ceia, e não bebe o sangue dele, que é a Santa Ceia, é arriscado você realmente estar cortado do corpo, porque quando ele chega no dia da Santa Ceia, o que é que você faz quando você, na hora de pôr o almoço, você tem 2, 3 filhos, tem o esposo, a esposa, e você vê uma cadeira vazia, como é que você se comporta? Você vai dizer, cadê fulano? Cadê fulano? Porque tem uma cadeira vazia. Isto prova que está faltando um membro na família. É arriscado a mãe nem almoçar, ou o pai, e procurar esse filho. Se é que tem este amor profundo. Assim é Jesus. Assim é Jesus. Nas nossas casas, Jesus está lá também conosco. Mas ele foi quem criou a família cristã, a família de Deus. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Nós somos membros uns dos outros. Nós somos irmãos em Cristo. Temos que ter a comunhão perfeita. Nós não podemos deixar com que coisinhas que surgem nas igrejas. A igreja é composta de seres humanos. E o ser humano quer queira ou não queira, sempre tem os probleminhas. Todo mundo sabe disso. Eu tenho problema, eu posso estar ferindo uma pessoa e achando que eu estou agradando ou ajudando. Agora vai muito, sabe do quê? O quanto a gente abriu mão, sabe, da nossa natureza terrena, a nossa natureza cheia de gênio, cheia de charadinhas na ponta da língua, cheia de resposta. Aquele costume seu lá desde a infância, que você só não se investia contra os pais porque você ainda respeitava. Agora você é uma pessoa que é dono de si próprio e você então entrou na casa de Deus, você entrou no reino de Deus e você esqueceu que a primeira coisa que Deus quer que haja em nós é se esvaziar, é se tornar sensível em toda a nossa natureza humana. Pois a Bíblia diz que o velho homem, o velho homem, que quer dizer a velha natureza humana, carregados de pecados, de ignorâncias, que não suporta um desaforo, que não suporta uma palavra, que você se ferventa todo. Isso é o seu tempo lá fora do pecado. O homem do pecado, o homem iníquo. Hoje você é ovelha. Por que Jesus compara a gente? Por que ele quer nos comparar como uma ovelha? Já imaginou Jesus nos comparar com um bode? O que o bode faz? Cabeçada, só cabeçada. Fica na frente de um bode, você morre. Se Jesus nos comparasse com um cavalo, olha o coice para trás, mata a gente também. Jesus comparasse a gente com um boi, olha a chifrada. Jesus comparasse a gente com cobra, olha o veneno. Não tem escape. Até o passarinhozinho. Se você descuidar na palma da tua mão e dar uma bicada, você fica cego. E é uma coisinha, tão uma coisinha, você mata com maior facilidade se for preciso.
mas você fica na mão, brincar com ele, sabe? Eles costumam passar o bico em lugares para ficar pontudo para comer as frutas, e aquele é igual uma agulha. Por que os passarinhos fazem isso nas cobras? Pica o olho da cobra. Você nunca viu isso? Amém? A cobra engole com maior facilidade, mas só que vem por cima voando e pega aqui, ó. Por que Jesus não comparou com... Meu Deus do céu, fica analisando. Ele foi e buscou uma ovelha. Ele mesmo, é engraçado, ele mesmo já veio como Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus. Isaías 53 está dizendo, como cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca diante dos seus algozes. Ele se entregou. Já imaginou? Quando você vai matar um porco no Natal, ele faz uma berraceira que espanta até a vizinhança. Mas a ovelha, ela não faz nada. Ela espera e ela se entrega. Tem umas que costumam descer uma lágrima. Assim Jesus foi derramado na cruz por nós. Aleluia. É o que está faltando. Está faltando realmente em nós ter o espírito da ovelha que Jesus disse. As ovelhas. Ele é o bom pastor. Por isso que aquele hino fala assim, o bom pastor buscou-me já longe do redil, e com ternura achou-me, caído triste viu. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele é o pastor que nos viu distante, caído, e com ternura buscou-nos por seus braços. Glória a Jesus. É preciso entendermos que se você não consegue caminhar junto com os irmãos, não consegue caminhar junto com o rebanho, você está com um problema muito sério, muito seríssimo. Porque se não consegue caminhar com o povo de Deus e está isolado na casa, e lá você está tomando Santa Ceia virtual pela Santa Ceia, que alguns pastores andam servindo ceia pela internet, sabe? Aí ele fala lá e você obedece. Isso aí até, eu não entro em detalhe, em questão, porque às vezes são casos como na pandemia. Ali valia quase que tudo, valia um ato de fé. Pessoas que estão distantes, e tem o pastor, é ovelha. Mas eu estou me referindo a você, no mesmo bairro, mesma cidade, a igreja perto. Mas vou ficar aqui, porque aqui o pastor fulano vai dar Santa Ceia virtual, ele ora lá, eu pego a ceia aqui e tomo. Está desse jeito o mundo hoje. Sendo que o apóstolo Paulo diz, quando vós ajuntais, uns têm cântico, outros têm salmos, outros têm hinos, outros têm revelações, outros têm profecias. É a comunhão, é um todo. Quantas pessoas estavam reunidos em um cenáculo quando Jesus subiu para o céu? Ele disse, não saiam de Jerusalém. Jerusalém quer dizer a igreja, a cidade santa. Não saiam, está dizendo. Ficai lá, até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. E eles viram Jesus subindo. Agora eles foram obedecer. Vamos agora para o cenáculo, vamos para a igreja. Está na Bíblia, lá em Atos dos Apóstolos. Aí todo mundo dentro da igreja, portas fechadas. E de repente entrou como que um som de um vento impetuoso, encheu toda a casa e desceu sobre eles o Espírito Santo, com a evidência de línguas estranhas. Cada qual falava em outras línguas. O fogo tomou conta. O dia do Pentecoste glorioso. Isso aconteceu na festa de Pentecostes que os judeus costumavam fazer. Então o fogo tomou conta de Deus, do povo. Ali então tinha 120 irmãos. 120 irmãos. Mas observe, teve época lá que Jesus multiplicou os pães para 5.000 pessoas. Teve épocas que Jesus estava apertado e de tanta gente perto dele, uma mulher tocou nele e foi curada.
Agora, como que agora ele já foi para o céu e só tinha 120 pessoas e foram batizados e começou a igreja? Sabe o que é isso? Pessoas que não queriam caminhar com os 120. Pessoas que se tornaram pastores de si próprio. Pessoa que se autotitulou mestre de si mesmo. É o maior perigo quando um crente começa a entender e saber tudo. É um perigo. Ele começa a querer dar aula no pastor, ele começa a querer dar aula no novo convertido. Porque ele é insubmisso, ele não aceita ser submisso. É um perigo. Os 120 pessoas congregaram juntos, na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações e nas vigílias. Glória a Jesus. É preciso reparar isso e procurar uma casa de Deus e falar, eu quero congregar neste lugar. Mas o orgulho está tão grande hoje, no meio de crentes, certos crentes, que andam escolhendo templos, templo. Esse é outro perigo. A pessoa ele quer ver a fachada de um templo, quer ver como é que é os bancos, quer ver se lá tem uma sala para as crianças com professoras formadas na educação da Secretaria da Educação. Porque quer que as crianças coloquem numa escola particular. Ali é a igreja. Ali não é babá, não. Ali são servas de Deus, servindo a Deus com as crianças das irmãs. Enquanto a mãe tem que estar olhando para lá e glorificando a Deus. Porque tem alguém trabalhando por você naquela salinha. Amém.